E aí, galera do Extensivo Noite, tudo bem? Bom, a nossa aula hoje é a aula número 4, que está na página 332. Eu sou o professor Paulão, de Física, e a nossa aula hoje é sobre movimento uniforme, aqui no ângulo Sorocaba. Bom, o que vem a ser o chamado movimento uniforme? É aquele que a velocidade escalar do móvel é sempre a mesma, ou seja, constante diferente de zero. Um exemplo prático disso é quando você está num automóvel que tem o piloto automático. Quando você aciona o piloto automático, a velocidade, o que acontece com ela? Ela sempre se mantém a mesma. Esse é um tipo de movimento chamado de uniforme, ou seja, a velocidade sempre constante. Consequências da definição. Temos duas. A primeira é que a aceleração desse movimento é constante zero. Por que zero? Porque a velocidade não varia. Então não tem aceleração escalar. Segunda consequência, já que a velocidade é sempre a mesma, a velocidade instantânea e a velocidade média têm sempre o mesmo valor numérico. Ou seja, movimento uniforme, V constante. O que temos? Em intervalos de tempos iguais, eu tenho sempre o mesmo ΔS. Se você pegar qualquer intervalo de tempo do movimento e pegar o respectivo deslocamento, o que você vai encontrar? A velocidade instantânea do móvel, a própria velocidade dele, certo? Bom, vamos analisar agora as grandezas que podem variar com o tempo. Que grandezas? Aceleração, velocidade e posição ou espaço. Bom, a aceleração. A aceleração varia com o tempo? Não. Por quê? Ela é sempre a mesma e vale zero. Então ela é constante, então ela não muda com o tempo. Velocidade, ela muda com o tempo? Não. Por quê? Porque ela é constante e diferente de zero, é sempre a mesma velocidade. Então o que pode mudar e vai mudar com o tempo? É a posição do móvel, que a gente chama de espaço. Por isso que nesse movimento só existe uma função horária, a função horária do espaço. Ou seja, a cada instante, uma nova posição. Eu fiz aqui um desenho ilustrativo para nós falarmos da função horária. Eu tenho um móvel aqui no instante zero, que é o início da contagem do tempo de movimento. Ele está numa dada posição, que a gente chama de espaço inicial, e tem uma velocidade, que a velocidade é constante. Então, o que vai acontecer? Ele vai se deslocar aqui, ao longo do movimento. Eu peguei o mesmo num outro ponto, que eu chamei de ponto B, num outro instante, T qualquer. O que acontece aqui? Ele ocupa um outro espaço. Um outro espaço. Lembre que ele estava com a mesma velocidade. O que vai acontecer? Vamos pensar um pouquinho. Aqui, se eu pegar um T após esse daqui, o que vai acontecer com o espaço? Ele é outro, ele muda. Se eu pegar um T antes desse daqui, o espaço é outro, tem outro valor. Ou seja, o S é uma função do T, ou seja, o espaço do móvel a cada instante depende do instante. Se nós usarmos a ideia de que a velocidade instantânea é constante e igual a ΔS por ΔT, nós vamos chegar no quê? Na equação horária do espaço, que é essa daqui. Espaço final igual espaço inicial mais VT. Ou seja, alguns gostam de tentar lembrar a equação do sorvete. S igual a S0 mais VT. Bom, nessa função, o que nós temos? Isso aqui é uma função do primeiro grau. Se é uma função do primeiro grau, o que vou ter? Se eu montar o gráfico dela, é uma reta inclinada. E a inclinação, ela pode ser para cima ou para baixo, ou seja, função crescente ou decrescente, dependendo do valor da velocidade, dependendo do sinal dela. Bom, e o S0 e o V nessa função? São termos constantes, termos que são sempre com o mesmo valor para cada movimento. Mas já o S e o T são as nossas variáveis, ou seja, a cada instante um novo espaço. Bom, galera, agora eu vou apresentar para vocês os gráficos do movimento uniforme. São gráficos quais? Horários, todos eles. O primeiro gráfico, aceleração em função do tempo. Como já foi dito, a minha aceleração é constante igual a zero.
Então, para qualquer velocidade que eu tenha, o gráfico da aceleração sempre vai ser assim. Uma reta paralela ao tempo e sobre o tempo, mostrando que a cada instante a minha aceleração é igual a zero. Já o gráfico da velocidade em função do tempo é para uma velocidade constante e diferente de zero. Então eu posso ter dois gráficos. Quais são eles? O primeiro, aquele que a velocidade escalar é constante e positiva. Então eu vou ter um gráfico paralelo ao eixo do t e acima do t. Lembrando que velocidade escalar positiva quer dizer o quê? Móvel se movimentando a favor da trajetória. Já aqui, eu tenho o gráfico da velocidade em função do tempo para uma velocidade negativa. Ou seja, uma reta paralela ao eixo do tempo e abaixo do t. O que significa a velocidade escalar negativa? Quer dizer que o móvel está se movimentando contra a orientação da trajetória. Bom, já o gráfico do espaço é diferente. Como eu disse, a função horária do espaço é uma função no primeiro grau. Eu disse também que esse gráfico é uma reta inclinada. Se é uma reta inclinada, eu tenho duas situações possíveis. Se a minha velocidade escalar for positiva, a minha função é sempre uma reta inclinada para cima, chamada de função crescente. O que quer dizer isso? Velocidade positiva, o móvel está andando a favor da trajetória. Então, aumenta o tempo, aumenta o espaço. Então, o que eu vou ter aqui? Três gráficos possíveis. O que muda de um para o outro? É o espaço inicial. Aqui, o móvel inicia o movimento no ponto do lado positivo da trajetória. Aqui, ele inicia o movimento no marco zero. Já aqui, ele inicia o movimento no ponto do lado negativo da trajetória. Aqui embaixo, eu tenho o quê? Velocidade escalar negativa. Função decrescente, reta para baixo. O que quer dizer isso? Conforme ele se move, ele está andando contra a trajetória. Vai passando o tempo, o espaço diminui. Por isso que minha reta é inclinada para baixo. Então, o que eu vou ter? Três gráficos possíveis também. Esse daqui, o espaço inicial, ele é positivo. Ou seja, o móvel começa o movimento num ponto do lado positivo da trajetória. Aqui, ele começa o movimento no marco zero. E aqui, ele começa o movimento no ponto do lado negativo da trajetória. Feito, galera? Então, aqui encerramos a nossa aula de movimento uniforme. Um grande abraço, até a próxima!